Olá, tudo bem? Já estava com saudade de você, faz diazinho que a gente não se vê. É bom ter você aqui novamente e, como sempre, na nossa classe da Escola Sabatina. É muito bom saber que você está aqui conosco para aprendermos juntos sobre esse Deus, sobre amor, sobre a justiça de Deus. E que lição maravilhosa! Que lição que tem nos ensinado, tem aberto a nossa mente para todo o conflito, tudo o que acontece, mas, acima de tudo, saber que nós temos um Deus que é soberano, um Deus que ama. E a lição do dia de hoje, que a gente vai recapitular, vai abrir muito a mente da gente para coisas que a gente, às vezes, não percebe, coisas que a gente, às vezes, duvida e que, às vezes, a gente questiona, e que a lição ela vai colocar assim, de forma bem simples, bem aberta, para que a gente aprenda um pouquinho mais o projeto, o plano da salvação, as limitações ou não. Nós vamos aprender tudo isso hoje, certo? E é muito bom ter você aqui. Como é que foi a tua semana? Queira Deus que tenha sido uma semana maravilhosa, que Deus tenha abençoado você, sua família, seu trabalho. E assim, é muito bom você estar com a gente fica muito feliz. E melhor ainda porque hoje eu tenho aqui grandes amigos. Eu vou começar pelo Elton. O Elton é bonito. Como é que você está, Elton? Primeiros mais velhos, né? Não, vai pelo mais bonito, senão vai ficar feio. A mulher dele pega nós dois depois fala que chama ele de velho, hein? Como é que você está, Elton? Tô ótimo, tudo bem. E você, como é que está? Graças a Deus, muito bem. Você pergunta, agora estou perguntando a você. Você está bem? Bem. Eu estava fugidinho, sumidinho. O Joel esteve aqui, certo? Fazendo um papel nosso. O Joel está de parabéns, hein, Joel? Tá ficando... Daqui a pouco já estão pedindo até para eu não vir mais. Mas, eu peço pelo menos para minha mulher mandar, volta o Jefferson, tá? E daí a esposa, a família, os pais, como é que estão? Estão ótimos. Mandaram um abraço para você. Eu quero mandar lá para a Zaira, para o seu João, um beijão muito grande. Deus continue abençoando vocês. O Jefferson é meio sumido, tá? Mas não se preocupa não, a gente aqui ora e está no coração da gente, tá? Mas não precisa, tem que ter só no coração, né? Tem que ir lá também, né? Então tem que ir lá, eu vou dar um jeitinho de ir lá. Estou feliz aqui pela primeira vez com o pastor aqui, estou muito feliz. Sério, Elton, é a primeira vez? Primeira vez. Nossa, pastor, que benção. Essa dupla aqui é a primeira vez. E o pastor Lucas, como é que tá? Estou bem, graças a Deus, né? Uma semana corrida. Temos aí as atividades eclesiásticas, tem aquelas que vão além das eclesiásticas, né? Construção e tudo mais, mas graças a Deus tudo bem. E o melhor momento é o momento do sábado, estudar a palavra de Deus, é uma benção. E eu agradeço demais o pastor ele tem se colocado sempre à disposição da gente, eu agradeço demais. Então, qualquer coisa que acontece, um imprevisto, foi pastor, não, fica tranquilo, e eu agradeço muito, pastor. Eu louvo a Deus. Para quem não entende, a região administrativa, né, que são duas, tem o Distrito Sion e o Distrito Central de Varginha. Eu estou no Distrito Sion, mas é uma alegria saber que é uma única igreja. Eu fico tão feliz em saber que, mesmo sendo duas regiões administrativas, a igreja aqui é muito unida. E eu estou à disposição, salvo quando eu não posso, né? Teve uma vez eu falei, hoje não dá, mas sempre que eu puder, eu estou aqui, porque é uma alegria. Nós ganhamos, e quem está assistindo aí também ganha, porque nós estamos compartilhando o conhecimento da palavra de Deus. Amém. E o pastor Fius vai estar com o nosso pastor, com o senhor também, esse trimestre. Se não der nada errado, ele vai estar aqui. Então, sempre, já tem as lições, são os dois sempre, certo? E tem a lição que é ele com o pessoal do distrito dele, e aqui ele está agora aqui ajudando a gente demais, aqui no dia que a gente precisava demais do senhor, pastor. Eu agradeço muito, tá? À disposição sempre. Amém. Elton, nós estamos naquele momento especial, aquele momento fantástico que Deus quer falar com você, quer falar comigo, aquele momento que a gente vai colocar para Deus as nossas petições, as nossas dúvidas, os milagres que a gente precisa, e o Elton vai ser o nosso intercessor, vai ser quem vai estar orando por nós, e creio que você vai estar aí também, juntamente conosco orando. Kevin, um abraço para você, Kevin, muito obrigado, estava com saudade do Kevin já, certo? E Deus vai estar aqui abençoando a gente, e vamos orar junto. Você ora para a gente, Elton? Vamos orar. Querido Pai, maravilhoso Deus, agradecemos pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Amém, Senhor. Pela maravilhosa semana que tivemos, pelo Teu santo dia, Senhor. Obrigado, ó Pai, pela palavra que o Senhor nos traz, que nos traz a certeza da vitória em Cristo Jesus. Amém. Essa lição foi maravilhosa, mais uma vez, em nossas vidas. Que Teu Santo Espírito ajude todos nós a colocarmos em prática o Teu querer. E também aqueles queridos que nos assistem, que eles sintam a Tua presença junto deles, Pai. Que o Teu Santo Espírito ilumine, que eles aceitem a Tua verdade em suas vidas e sejam transformadas por ela em nome de Jesus. Amém. Amém. Regras de engajamento.
O que é uma pessoa engajada? A gente gosta muito de falar disso, né? É isso aí. Mas para o nosso As redes pessoal sociais, né? Ó, vamos lá, vamos isso. ganhar engajamento. Hoje é muito isso. Exatamente. É uma linguagem bem comum hoje, né? Engajamento é ganhar seguidores, é ganhar alcance. Qual o alcance que vai chegar? Então, regras do alcance, eu creio que aqui o autor quis fazer um trocadilho, regra a respeito do alcance do grande conflito. Até onde alcança o grande conflito? Será que é só uma luta por poder? Se fosse luta por poder, será que é só isso ou é muito mais do que isso? Nós vamos ver durante essa semana. E eu achei interessante a forma com que o autor colocou essa questão, né, na lição de quarta e quinta-feira. E aí ficou mais assim, para a gente entender que poder tem de sobra, mas existe algumas coisas que às vezes a gente não percebe, né, Elton? Todo conflito tem que ter regras. Né? O nazismo não teve regras. Olha o que virou. Exatamente. Sem regra, a coisa desanda, né? Quer dizer, mesmo falando em coisas humanas, existe crime de guerra, crime e tal, ou seja, em todos os lugares, todos os tipos de luta, tem critérios. Né? É isso aí. E aqui o verso nosso, eu achei um verso muito interessante, que diz assim, olha, você que tem a tua Bíblia digital, a Bíblia que você puder abrir em 1 João 3, verso 8, acho fantástico esse verso, que diz assim, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do maligno. O verso já começa dando um direcionamento para a gente, né? Existe o pecador, o originador do pecado desde o princípio, e existe o antídoto, né? Que é o Jesus, o Filho de Deus, que veio para destruir a obra do maligno. Agora, quando a gente fala, já entrando para a lição de sábado, para a gente já entrar de sola na lição, a gente fala muito de ídolos. Sim. Ah, não tem o teu ídolo, um tem a televisão de ídolo, outro tem a própria imagem de idolatria. A lição ela colocou uma coisa aqui que às vezes a gente passa por desapercebido. O que é que está por trás da idolatria ou dos falsos deuses? Posso começar, Elton? Claro. Bom, por favor. Ó, tu cuida com o Elton, que o Elton é danado, tá? Ele é danado. Ele fica, falando. tu cuida com ele. A gente pode citar na Bíblia, por exemplo, Elias e a idolatria, né? Não de Elias, mas do povo que era ali do tempo de Elias ou contemporâneos. Moisés, a idolatria ali do povo, quando ele se afasta um pouco. E também Paulo falando a respeito da idolatria do seu tempo. E todos eles deixaram uma coisa bem clara. Atrás da idolatria estava o diabo, os demônios. Opa, então não é simplesmente uma imagem que eu crio? Não. Tudo parece não, tudo tem um motivo para estar. É como assim, se Satanás ele se apresentasse como ele é, as pessoas, ou a maior parte, o rejeitaria. Então, uma forma dele ser aceito, ele se disfarça. Ó, no Éden. Ele não vem dizendo assim, olá, Eva, tudo bem? É o diabo. Eu quero te fazer cair. Não, ele se disfarçou de um animal. Aliás, ele entrou, né, uma possessão demoníaca no animal, e aí Eva caiu no conto do vigário, né, como é a expressão. Então, ele não se apresenta como ele o é, mas ele se disfarça. E essas idolatrias é Satanás, seus anjos por trás, enganando e arregimentando o ser humano, a mente humana, a afeição humana. Porque o que é idolatria? Tudo ou qualquer coisa que se coloca no lugar de Deus. Exato. Tudo ou qualquer coisa, seja vivo, seja não vivo, seja animado ou inanimado. Colocou no lugar de Deus, é idolatria. Então, peraí, eu posso, Elton, fazer da idolatria um futebol, a minha imagem, internet, eu posso? Pode. Você pode fazer, idolatrar muitas coisas, né? E às vezes tem coisas que a gente fala assim, isso não é idolatria, e se torna idolatria, né? E quem está por trás disso, como o pastor falou? Satanás está por trás disso. Então, nós vemos Elias. Olha que Paulo fala em 1 Coríntios 10, versículo 20, falando sobre os cristãos devem fugir da idolatria, né? Ele fala assim, antes digo que as coisas que eles sacrificam, ou seja, os pagãos lá, né? É a demônios, né? Então, essa coisa de idolatrar é coisa satânica. E quem que a gente... que nos livra disso? Só Cristo Jesus. Só Cristo Jesus. Então, agora vocês vão ter que responder aqui. No caso, eu que faço da minha imagem,
Porque todo mundo que vocês não conhecem é um cara saradão, fortão, né? Muito. Sabe, né, Cleve? Eu sou profissional da igreja aqui. Eu que faço do meu corpo idolatria, atrás disso também tem a mão do diabo? Vejam, tem problema cuidar do corpo? Claro que não. Não. Mas quando se torna algo que toma a minha afeição, seja o meu corpo ou de outra pessoa, torna-se um ídolo. E aí eu tiro as energias e as forças que deveria ser devotada a Deus e coloco em algo ou alguém, como você citou, a mim mesmo. Então, tudo que tira o lugar de Deus se torna idolatria. Então, não importa o que seja. Não importa. E se você colocar o pano de fundo, é a adoração. A pessoa Pior tá que é, né? A pessoa está se adorando a si mesmo. É o Narcisismo. efeito ou o mal de Édipo, né? Como se caracteriza. Ele se apaixonou por ele mesmo. Eu sou tão bonito, se apaixonou por si mesmo, começou a admirar a si mesmo, se tornou uma idolatria. Tem que tomar cuidado com isso, hein, Elton? Exatamente. Pois é. Tirar os espelhos de casa, hein? Pelo menos tampar alguns, né? E fugir disso. Senão a gente fica se olhando e fala... Se olhar, vai achar muito defeito, né? Tá, nós vai ser defeito, então tá bom. Mas, pastor, é bom esclarecer isso, porque às vezes a gente pensa que idolatria é num lugar onde tem um ídolo, sabe? Eu me ajoelhar diante dele, ou seja, eu posso fazer do meu espelho a minha adoração, e Satanás pode fazer isso comigo, né? Exatamente, um gatilho, né? Veja, não que essas outras coisas que você citou não seja idolatria. Sim. Mas Eu posso bem uma a clara. mais, né? Essa é uma idolatria mais velada, mais oculta. E aí que eu tenho que tomar cuidado. Eu costumo dizer que as coisas erradas, mas que são escancaradas, a gente se afasta dela. Mas as coisas que são erradas e velada, ou talvez não tão revelada, é essa que eu tenho que tomar cuidado, que eu vou fazendo, vou me acostumando, e às vezes nem quero me afastar dela. Foi bom tu falar isso, as coisas reveladas, Elton. Quando a gente às vezes fala do demônio, de Satanás, às vezes a gente imagina assim, não, Deus é muito poderoso, então ele não tem poder aqui na Terra. Satanás tem ou não tem poder aqui na Terra? Quando a gente vai para a lição de domingo, o que eu posso aprender da lição de domingo sobre um anjo atrasado? Pois é, a gente vê aqui o relato, né, de uma disputa, né? Ou seja, tem poder, né? Porque o anjo que foi mandado era o anjo mais poderoso, né? Gabriel, né? O mais poderoso. E foram 3 semanas de luta, né? Isso está lá em Daniel, né? No livro de Daniel. E 10, né? Capítulo 10. E a gente vê que existe um conflito. Deus não poderia ter mandado ele imediatamente? Essa é a pergunta. Quando a gente lê Daniel 10, de 1 a 14, fala, por que 21 dias? Deus podia falar, pum! Pois é. Então, existe aqui, o que é um anjo atrasado? Então, não é aquela coisa imediata, né? Um conflito às vezes leva tempo, né? E esse tempo tem um propósito, a gente vai ver na lição. Sim. Tem um motivo desse tempo. Mas o que acontece? A vitória sempre é de quem? Ela está garantida, né? Ela está garantida. Às vezes as pessoas acham que está demorado. A gente imagina Daniel, né? Orando lá, aquela coisa. E a resposta não vinha, assim, a resposta não vinha. E a gente vê aqui que eram reis, né? Os reis aqui, né? Ciro e seu filho, né? Uhum. Que estavam ali nesse meio. E a disputa ali. É isso que eu achei interessante. Porque às vezes a gente pensa que o anjo foi impedido para vir dar resposta para Daniel. Só que a resposta de Daniel dependia da concordância do rei. Ou seja, era uma guerra que não era uma guerra física. Tinha um terceiro envolvido e o negócio era na mente deles. Como é que é, pastor? E você precisa imaginar o seguinte. Apesar da vitória estar certa, ela tinha um elemento chamado decisão. E é aí que Deus não intromete. Exato. Os 21 dias parece ser demorado quando eu olho de fora ou até quando eu penso como um tirano. Mas Deus não é tirano. Deus tem todo o poder do universo, mas a decisão precisava ser tomada pelo rei. Eu costumo dizer que o maior poder do universo, Elton e Jefferson, não é o de Deus. Não que ele não seja poderoso, mas porque ele criou uma regra que ele respeitaria a liberdade humana. Então, hoje, o maior poder do universo é a liberdade. E eu falo para quem está nos ouvindo, o seu poder de escolha é o maior poder do universo. Se você e eu quisermos, Deus está ao nosso favor para nos ajudar em tudo. Mas se eu e você não quisermos, nem o poder de Deus vai agir. E o exemplo é essa história.
21 dias. Por que essa luta de 21 dias? Porque Satanás era invencível ou porque ele era forte o suficiente para batalhar? Não, Não, né? porque estava a decisão do rei. É lógico que Satanás estava ali usufruindo de uma forma de influência para tentar persuadi-lo. Estava Gabriel tentando persuadi-lo, mas a decisão do rei é que seria final. Mas eu louvo a Deus que o texto diz que Miguel veio em auxílio, e aí agora os dois persuadiram, e então o rei tomou a decisão correta. Mas o maior poder do universo é poder de decisão. E esse poder de decisão, Elton, a gente tem que tomar muito cuidado com ele, hein? Muito. E aqui fala, na lição, fala sobre as regras de engajamento, né? Então, assim, como Deus trabalha, como Ele atua? Ele atua através do amor. Ele não impõe nada. Então, tudo vai sendo colocado de uma forma que as pessoas tomem a decisão, que tem o livre-arbítrio, né? Você toma a decisão ao lado de Cristo ou então ao lado do Inimigo, né? Não tem meio termo. Mas tudo está sendo, eu vou dizer assim, conduzido de uma forma em que a pessoa vai tomar a decisão. Alguma decisão ela tem que tomar. Tem que tomar. E a ação Não de tem Deus que vem ficar- baseada nessas decisões, né? decisões. Exatamente. Deus sempre é no amor. Então, ele coloca aqui regras de engajamento. Porque a gente cria um Deus ditador, né? Que desse um pau no diabo, já resolvesse o problema. Mas aí, qual seria a serventia do povo? Por amor ou por Ou por medo, né? Por medo. Deus quer o amor. Se Deus destruísse Satanás... Aliás, se Deus usasse seu poder, não haveria grande conflito. É. O grande conflito só existe porque Deus... Ele é se limitou, longânimo, né? Ele é compassivo, ele se limitou, ele criou as regras que ele mesmo cumpre. Então, você entende que só há grande conflito porque Deus... Ele Permite, se né? limita e permite acontecer. Se Deus não permitisse, não tinha nem grande conflito, já tinha sido derrotado. Mas seria por amor ou por medo que as pessoas e os seres o serviriam. Bacana. Na parte de segunda-feira, eu pergunto assim, como o Apocalipse chama Satanás e qual é o significado disso? O Apocalipse ele é todo em figuras, né? E tem uma explicação por isso. Porque se João escrevesse a mensagem do Apocalipse clara, a igreja que já não tinha tanto vislumbre seria mais ainda massacrada. Então ele escreveu em códigos, e esses códigos a própria Bíblia pode Isso, revelar, que é deixar bem interessante, claro. né? Não são códigos que se acham em outro lugar. A própria Bíblia, por exemplo, Esdras, Neemias, Daniel, esses livros trazem os códigos para interpretar. Não é o Nostradamus, não, né? Que ele Não, fica adivinhando. é né? isso, é a própria Bíblia. E interessante que o judeu, quando lia, entendia, Sim. porque ele tinha os códigos para entender. Mas quando uma pessoa que não era judia, ou não era praticante, ou não conhecia a palavra de Deus, lia, não compreendia. E dragão é uma figura mitológica, conhecida, hoje sim, mas principalmente naquela época, como sendo inimigo do povo, que tinha ira, que era um animal zangado. Hoje seria mais ou menos como o diabo da Tasmania. Não tem aquele desenho? Sim. Sempre ele está bravo? Sim. Então era a figura do dragão lá. E aí a figura do dragão na Bíblia, daquela época, o conhecimento daquela época, foi então identificada como Satanás, porque ele é esse dragão astuto, malvado. E como o próprio... É Pedro, né, que fala, né? É o Sim. leão que quer nos devorar, né? Exatamente. Elton, eu vi você mexendo aí. O que você está vendo de bom para nós aí? Não está vendo aqui no Apocalipse, né, falando do Apocalipse 12, 12, né? Por isso festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. E aí, um pouquinho abaixo, fala de um tempo, né? Deus coloca um limite As regras, né? nas Olha aí. regras. Olha a regra de engajamento. Exatamente. Né? 1260 É um período. Não vai passar disso. 1260 anos. E cumpriu fielmente. A gente vai, e realmente, né? Então, assim, Deus coloca os limites dele também de atuação. Que a gente vê que o dragão dá o quê? Poder, Satanás. É isso que eu queria saber. Ele é tão sem vergonha que ele não trabalha sozinho. Não. Ele trabalhou. A lição mostra que ele pediu ajuda. Exatamente. Veja, o diabo, tudo que Deus faz, ele vai copiar. E Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas distintas que formam a divindade. Aí Satanás cria a sua Trindade do mal. A gente chama de trindade contrafeita, que seria o dragão, a besta da terra e a besta do mar.
e aí então ele cria essas autoridades. A gente sabe que um é poder religioso, outro é poder político, e ao se unir agora com a sua trindade contrafeita, vai contra quem? A descendência da mulher, que a gente sabe que mulher na Bíblia é a igreja, os descendentes da mulher, ou os remanescentes. O diabo, ele copia. Tudo que Deus ele quer fazer, ele faz, e nós chamamos de trindade contrafeita, que seria o dragão, a besta que surge da terra, a besta que surge do mar. E, Elton, esse dragão, a besta, isso tem alguma coisa a ver com contra a igreja, alguma coisa ou não? Você fala a besta? Quando ela via, é contra a igreja, né? Porque a besta, pelo que eu vi aqui, tem a ver com poder, questão religiosa, não é? Questão religiosa, né? Que a besta poder aqui. político E religioso. Então, quando a gente olha a igreja e vê Satanás tentando dar um poder para tipo igreja, tipo religioso, vamos dizer assim. Religioso. É sinal que ele quer contrafazer alguma coisa que Cristo... Exato. Ou seja, a igreja de Cristo, ele fez uma coisa parecida com a igreja. É mais ou menos isso? É igual o pastor falou, né? Você já viu nota falsa de R$3? Já viu nota falsa de R$25? Não existe. Nota falsa é de 20. De 5 o povo nem quer mais, que não vale nada, né? Mas é de 20, é de 50. Então, ele fez algo que fosse muito parecido, mas que não fosse completamente entregue a Deus. 99% de Deus não pertence a Deus. Para pertencer a Deus tem que ser 100%. Mais alguma coisa, A Elton? gente precisa, assim, nós estamos vivendo nesse grande conflito, né? Então a gente vê assim, tem o tempo certo, né, de tudo. Existe um tempo. Então às vezes tem alguém nos assistindo que está passando por alguma aflição, alguma dificuldade, alguma provação. E a gente sabe que Deus está ao nosso lado. A gente não pode falar assim, eu vou conseguir vencer isso, porque é uma luta desleal para nós. O pastor já falou, Deus ele diminuiu para não quê? Porque se ele entra com a força dele, não existe mais nada. Aí o universo teria que ficar em dúvida, mas será que esse realmente fez o que? Né? Porque ele lançou a dúvida lá no céu. Sim. Foi lá no céu que ele lançou. E a nossa vida, às vezes, ele lança a dúvida na nossa vida. Isso que você está passando, será que Deus está do seu lado ou não? A gente tem que apegar a Deus como nunca hoje em dia. Com oração, com jejum, com estudo da palavra, porque as coisas estão ficando mais difíceis, né? Mas Deus está nos garantindo que é vitória se nós confiarmos nele, deixar de confiar em nós e confiarmos. E às vezes tem alguém que está assistindo e está passando por algum momento difícil. E além da vitória que Deus garante para a gente, isso vai ter fim ou não vai ter fim? Vai ter fim. Vai ter fim. As histórias da Bíblia é bem clara, né? A gente compreende que Deus está no controle da história. Se ainda não chegou ao fim, porque na onisciência de Deus ainda tem mais um para se salvar, tem alguém que ainda vai tomar a decisão. Deve ser o Kevin. Quem sabe é o Kevin, quem sabe sou eu, quem sabe você, ou quem sabe alguém que está assistindo. Tudo tem um propósito, sempre, e o propósito de Deus é salvação. E o que a gente mais fica assim, eu fico feliz com esse propósito de Deus, que é o que o senhor falou, né? Às vezes é eu, né? Exato. E Deus está lhe dando uma minha oportunidade, dando sempre. A você que está nos assistindo, você que está nos vendo aqui, Deus sempre vai dar oportunidade, sempre. Agora, não esqueça o que a gente viu, regras do engajamento. Deus ele vai agir conforme nós nos engajarmos, com quem a gente está junto. Quem alcança a nossa consciência, a nossa mente é a nossa decisão. Não esqueça disso. Agora, quando eu vou para o livro de Jó, certo? O que eu posso aprender com Jó, com um grande conflito, com o que está ali em cerca ali? Se nós pudéssemos ver a nossa história, Joel e irmão Elton, a nossa história é a de Jó. A de Jó foi descoberta, foi tirada uma cortina. A palavra revelação significa isso, tirar o véu, véu, tirar o véu. A nossa história tem um véu que a gente não consegue enxergar, né? Mas a de Jó a gente enxergou. É o grande conflito. Satanás querendo fazer algo e Deus no controle da história, mas permitindo até certo ponto, regras do grande conflito, até que você pode ir. E Satanás insistiu e falou, então vai mais um pouquinho. E Satanás insistiu e falou, não, peraí, na vida você não vai tocar, não. Ou seja, regras existem. Agora, nós que estamos com os nossos olhos vendados, não vemos essas regras, não compreendemos essas regras, não vemos o desenrolar, mas é aí que entra a fé, confiar que Deus está na história. E às vezes é pelo fato da gente estar na história, não é mais o Jó. A gente está na história, parece que daí fecha mais os olhos, né, para a questão da providência de Deus, né? Pois é.
Eu acho o livro de Jó, acho que é o melhor livro para nós entendermos o grande conflito, né? Que aqui está bem explícito o que acontece nesse grande conflito. E Satanás começou a lançar o quê? Dúvida no céu. Esse Deus que vocês estão servindo, ele não é tão bom assim, vocês estão sendo limitados. Falou para os anjos lá. Isso. Um terço dos anjos caíram. Aqui na Terra fez isso com Eva também. Duvidar de Deus, não. O melhor ele não quer deixar para você. Está limitando. Ele não quer que você seja igual a Deus. Você pode ser, você é linda, maravilhosa. Começa a bajulação. Agora, a Jó, ele começa a acusar quem, na verdade? Deus, né? É Deus. Porque aí ele muda a acusação dele. Qual que é a acusação dele? O Senhor dá tudo para ele, por isso que ele te serve. Assim é fácil ser crente. A regra dele é muito diferente da regra de Deus. Exatamente. É isso que é injusto, né? Porque Deus usa a verdade, né? O diabo usa qualquer coisa. Qualquer coisa. Ele usa de todas as coisas o quê? Más e ruins, da mentira, da falsa acusação. Ele é desleal. Distorce a verdade, que às vezes a mentira você vai rejeitar, mas a verdade torcida... Pois é. Agora, Deus não age assim. Por isso que tem esse tempo e as regras. Porque Deus age com amor. E a gente vê que a acusação cai sobre Deus, né? Não, o Senhor dá tudo para ele. Agora tira para ver, né? E Jó não entendia, não sabia o que. Essa cortina foi tirada para nós, tem que deixar bem claro para quem está ouvindo. Essa cortina Jó continuava morreu sem ver. Exatamente, ele vai entender no céu que nós entendemos já aqui na terra. Então, assim, eu gosto do livro de Jó, porque você começa a entender o porquê nós sofremos consequências. Eu sigo a Deus, faço tudo certinho, mas por que está acontecendo isso comigo? Porque existe o quê? Satanás. Exatamente. E sabe o que é interessante? Que mesmo Satanás fazendo todas as acusações, Jó continuou fiel. E ele recebeu o retorno aqui na terra. Porque alguns falam, não, você vai receber suas bênçãos lá no céu. Eu concordo que as bênçãos vão vir no céu, mas boa parte da recompensa vai ser aqui na terra. Aliás, Jó recebeu o quê? O dobro. Até eu quero saber disso aí, porque a Bíblia diz, Jó recebeu o dobro de tudo que perdeu. Menos uma coisa. O que foi? Eu quero saber. A Bíblia fala, tudo Jó recebeu em dobro, mas os filhos recebeu só 10. Mas por que isso? Por que ele não recebeu o dobro de filhos? Sabe por quê, irmão Elton? Porque a promessa para Jó e a história de Jó não acaba aqui na terra. Aqui na terra ele recebeu o dobro de tudo. Dos filhos não, por quê? Porque filhos são únicos. Alguém substitui um filho pelo outro? Não. Filhos são únicos, então aqueles 10 de Jó, continua sendo de Jó, ele recebeu outros 10, e lá no céu Amém vai por se isso, completar o dobro de tudo, inclusive dos filhos. Ô, pastor, então quer dizer, eu posso dizer para você, meu amigo, que perdeu um filho, perdeu esposa, perdeu esposo, você que está com alguém que sofrendo, que você está vendo a morte pertinho, parece uma derrota, é isso? Parece, mas não é. Aliás, a gente até fala, é um descanso. Nessa terra, morrer em Cristo é lucro. Amém. Nessa terra, estar em Cristo é um descanso. Agora, tem que preocupar com aquele que estiver fora ou afastado do caminho do Senhor. Porque a morte para ele pode ser a derrota. Sim. Mas para os cristãos não é. Para os filhos de Jó, ou para Jó e os filhos de Jó, a morte foi dolorida, é lógico, Jó perdeu, mas ele recuperará no céu, quando né? Jesus voltar. Isso é lindo, tremendo, né? Muito A gente até luta melhor, não luta? Na Sabendo verdade, que vai ter perdas, mas... A gente até luta melhor e o verdadeiro negócio de Jó será no céu completado. O que ele ganhou aqui na terra, ficou por aqui. O que ele leva para o céu? Morreu depois, né? Viveu mais tanto e morreu. Gaveta, já viu falar que não tem gaveta nas urnas mortuárias? Sim. Não tem mesmo, não leva nada para o céu. Agora, os filhos que ele tinha aqui, mais os outros 10, os 20 estarão com ele no céu. Amém. Amém. Agora, a Bíblia também trata esse Lúcifer, esse dragão, também como um príncipe, é isso? O príncipe. Por que ele é terra. chamado de príncipe desse mundo? Um usurpador, né? Um ladrão, mas Deus reconhece que ele tem sim a sua parcela, digamos assim, no grande conflito, porque Deus mesmo, ele se limitou a deixar acontecer, vamos assim dizer. Mas foi naquela troca de Adão ali, no pecado, que Adão recebeu o domínio de tudo. Exato. E aí, quando ele engana Adão e Eva caem no pecado, então, naquele momento, ele se torna. Mas no próprio livro de Jó, a gente entende que não é bem assim. O que você
está fazendo aqui? Vim de passeio rodear a terra. Ele estava dizendo, eu sou o rei da terra. Jesus falou, opa, Não. peraí, não é bem assim. Por um tempo foi deixado ser, mas você não é. A terra que você acha que é tua, Não tem é. gente minha lá. Exatamente. Ou seja, por um tempo Deus deixou ser, mas não é para sempre. E mesmo sendo dele, Deus ainda tem os seus fiéis. Aliás, a Bíblia fala que os fiéis da terra são o motivo da terra não ser consumida. Se não fossem os fiéis da terra, já tinha sido consumido. Então, assim, ele é o príncipe dessa terra, condicionado a um pouco de tempo, mas vai passar. Em nome de Jesus, a terra será resgatada novamente. Amém. Eu posso, então, dizer o seguinte, Elton, eu sei que nós já tocamos nessa tecla, mas eu vou tocar de novo nessa tecla. Quando Deus reconhece Satanás como príncipe, certo? Só para refazer, a gente tem que, para isso ficar bem claro. Então, ele quer dizer o seguinte, que existe um domínio de Satanás, existe o domínio de Deus. Então, ambos têm limites. Só para deixar isso bem certo. Sim, ambos têm limites. E lembrando, foi o próprio Deus que criou o limite para ele. Os 21 dias era necessário? Não. Mas era preciso? Era. Porque Deus criou as regras das coisas acontecer dentro da decisão. Qual que é a regra de Deus? É o livre-arbítrio humano e o amor de Deus. Talvez tenha outros elementos que a gente não conheça, mas bem claro na Bíblia é da parte humana, livre-arbítrio, da parte dele, o amor. Amém. E as regras de Satanás? Até que você pode, daqui para lá você não Porque senão pode. ele é usurpador, ele quer tudo. A Bíblia fala em Apocalipse que os 4 anjos estão segurando os 4 ventos da terra, simbolizando que se deixasse, Tinha ido tudo para o e pau. vai Né? ter um momento que Deus vai falar, solte os ventos, aí a miséria vai acontecer. Eu estou vendo o Elton aqui, Elton, o que você está olhando aí? Não, aqui o Salmo 85, 10 fala, encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Ou seja, Jesus lá na cruz, justiça E a paz. e a paz. Ou seja, Jesus venceu esse usurpador, né? Esse príncipe. Porque Jesus falou, aí vem o príncipe, que não tem nada de mim. Né? Ele já está julgado, esse príncipe. Né? Ele está aí porque tem o tempo certo. Você deu uma palavra agora, que agora Elton, você vira vocês dois aí. Então, eu posso dizer que esse tempo que Deus dá, esse limite que Deus dá, é como se nós estivéssemos presenciando um julgamento, um júri. Nós estamos presenciando e participando. E iremos participar depois. Deus envolveu toda a criatura, neste grande conflito. Aliás, até ele se envolveu da seguinte forma, a casa dele, o céu, se transformou no local do julgamento. A casa dele perfeita e tudo, ele pegou os móveis, foi colocando no lugar, tanto que Moisés viu o santuário conforme o que eu te mostrarei, ou seja, o que acontecia aqui na terra, simbolicamente, acontece no céu. Tudo foi envolvido, a casa de Deus, a pessoa de Deus, porque o Filho morreu na cruz do Calvário, os anjos não caídos, os anjos caídos porque tomaram a decisão, e o ser humano, tudo está envolvido neste julgamento. Ou seja, o universo inteiro acompanhando, e depois nós, no milênio, segundo a Bíblia, teremos o privilégio disso? De fazer o juízo comprobatório, né? De ver o porquê aconteceu cada coisa. Porque nós somos limitados. Até aí a gente tem que ver o amor de Deus. Porque a gente é limitado. Os anjos também são limitados. E no milênio a gente vai entender o porquê das coisas. E aí nós vamos dizer, Deus tem razão. Amém. Deus tinha razão. Porque nossa mente é limitada, né? Então, Elton, como se tornar um vitorioso nesse julgamento, nesse processo e nessa luta e nessa guerra cósmica? Olha, o julgamento, né, essa palavra é muito interessante. O que é um julgamento dos homens aqui? Durante um julgamento tem lá o juiz, tem o promotor de acusa, tem o advogado de defesa, né? E o juiz não toma decisão, ele fala assim, não, eu vou condenar ou absolver. Ele ouve o quê? A acusação, ele ouve a defesa. E não é uma coisa feita de qualquer forma, pegam provas, existem regras. Então, é mais ou menos, eu entendi o que Deus está fazendo. Né? Ele está fazendo tudo direitinho. Ele não tomou, não, eu vou destruir você aqui, Satanás. Não vai. Está trazendo provas, está mostrando para todo mundo o que está acontecendo nesse grande conflito. E no julgamento, tudo vai ser trazido o quê? Às claras, tudo que nós sofremos. E quem que é o nosso advogado junto ao Pai? Jesus, né? Jesus. Graças a Deus. 1 João, né? 1,9 fala, se pecarmos, temos o quê? Um advogado fiel e justo à direita de Deus Pai.
Então, assim, ele é o nosso advogado. E aqui na Terra nós temos um advogado também. Quem que é? O Espírito Santo. Espírito Santo. Olha que trabalho do judiciário de Deus que está ocorrendo. Tudo para a salvação do Ser humano. todos aqueles que o aceitarem. Você tem a liberdade, mas todas as provas estão sendo colocadas. E o Espírito Santo está tocando no nosso coração. Olha o que Jesus fez por você. Olha o que Jesus está fazendo lá, intercedendo por você no santuário. Olha o que o Pai fez, entregou o seu Filho a todo mundo, a todo que crê, ser o quê? Salvo. É todo um processo. Agora, dos homens é falho, de Deus é perfeito. E a gente pode confiar muito nisso. É Cristo Jesus. Não tem outro. Amém. Ele é tudo para nós. Né? Elton, você falando, eu lembrei, eu tive um contato hoje com um irmão aqui da igreja, amigo nosso, e ele falou assim, Jefferson, eu escutei algo que eu chorei demais, mas chorei de lágrima mesmo, Jefferson, que foi? Eu lendo uma pessoa que diz religiosa, aconselhando as pessoas da religião dele, pare com essa besteira de crer em Jesus. Jesus não vai fazer nada por você. É você que tem que fazer por você. Eu falei assim, Jefferson, quando eu comecei a ler aquilo, a primeira coisa que eu pensei assim, ele está falando de um Jesus que deu a vida por ele. Por ele. Ele é assim, ele é a ponta do iceberg, e se brincar, é o todo do iceberg. Foi por ele que Deus fez. Como é que o cara tem coragem de fazer isso? E eu não me aguentei, porque eu comecei a ver assim, ele também fez por mim. Pois é. Ou seja, a lição de hoje, o que ela vem mostrar para mim e para você é o seguinte, existe uma guerra cósmica acontecendo e existe engajamento. Essa guerra ela vai atingir o mundo inteiro. Agora, vai atingir você? Quando chegar até você, qual vai ser a sua decisão? Como vai estar você com a fé em Jesus Cristo? Eu quero ler aqui uma parte em Testemunhos para a Igreja, volumes 1, que diz o seguinte, o homem caído é um legítimo prisioneiro de Satanás. Unicamente Deus é capaz de limitar o poder do maligno. O maligno, anda de um lado para o outro, para cima e para baixo na terra. Não está desatento nem por um instante, temendo perder uma oportunidade de destruir uma pessoa. Importante é que o povo de Deus compreenda isso, a fim de escapar de seus ardis. Satanás está preparando seus enganos para que na última campanha contra o povo de Deus, eles não percebam que é ele. Você vê assim, disfarçada a forma que a gente está vendo. Então, como a gente tem que estar pronto? E ela termina assim, aproxima-se, porém, sorrateiramente e atua de maneira disfarçada por meio dos filhos da desobediência que professam piedade. Cuide com os pastores moderninhos, cuide com as doutrinas moderninhas, cuide com o seu amigo que você tem do lado, cuide até com os amigos de dentro da igreja, que eles estão te levando mais perto de Cristo, estão te afastando de Cristo, o que eles estão fazendo. A gente tem que ficar de olho nisso. Eu estou vendo o Elton procurar, você quer ler alguma coisa antes da gente terminar, Elton? Não, a gente vê que Romanos 8, né, 18. Mas porque quando o Elton começa a ser, eu já sei que ele tem um negócio legal. Vai lá, Elton. É dos limites e regras que a gente viu, né? Que Deus ele coloca esses limites e regras para o nosso bem, né? E para o bem de todo o universo, né? Todo o universo está assistindo isso, né? Esse grande conflito e esse julgamento. Tudo está sendo esclarecido. Aqui no Romanos 8, 17, fala, né? Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos o quê? Glorificados. Amém. Amém. Olha a obra completa, né? Nós sofremos agora, mas nós seremos o quê? Em Cristo Jesus seremos glorificados. Amém. Então, esse momento que nós estamos passando, a gente vê que esse julgamento está se encerrando. E Deus está do nosso lado. Só um trechinho aqui. Vai lá. Quando a mais humilde alma roga ao poderoso vencedor que o auxilie, o mais fraco dos crentes, na verdade, repousando firmemente em Cristo, pode com êxito repelir a Satanás e a todo Amém. o seu exército. Amém. Não é nós, é Ele. Então, a mais humilde alma, se coloque nas mãos de Cristo, que você pode vencer qualquer batalha. Amém. Aí eu posso ir para o verso, né?
Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Que Deus abençoe você, que Deus ilumine a sua mente, que você possa ser para a sua família, para os seus vizinhos, para os seus amigos, uma luz, um farol, para mostrar esse Deus maravilhoso, que você esteja engajado na missão de pregar o Evangelho, de representar Jesus Cristo, aonde você estiver. Que esse Deus maravilhoso, na pessoa do Espírito Santo, te alcance, te transforme e faça de mim e de você, de cada um de nós, pessoas vivas, pedras vivas, o sal da terra, a luz do mundo, para que quando Cristo voltar estejamos nós e os nossos prontos para recebê-los. Amém. Engajamento, hein? Tem que estar aí, ó, junto com Jesus. Fechado? Vamos orar? Querido Papai do céu, muito obrigado pela bênção, pela maravilhosa lição que nós tivemos. Obrigado porque o Senhor tem inspirado, tem iluminado pessoas sempre para nos trazer lições, e também a nós todos aqui, o Senhor tem nos ajudado, ó Deus, para transmitir de forma mais direta a lição. Amém. E eu te agradeço muito, ó Deus, porque o Senhor esteve conosco aqui na pessoa do Espírito Santo. Mas agradeço mais ainda que o Senhor está visitando o lar de cada uma das pessoas que nos assistem. Amém, sim. Que possam, ó Deus, sentir a obra transformadora do Espírito Santo e nós juntos nos engajarmos para a vitória final, que é estar contigo para toda a eternidade. Amém. Salva nosso lar, salva nossa igreja, salva, Senhor Deus, cada filho seu. Rogamos por Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado, Elton, muito obrigado, pastor, muito obrigado você, obrigado, Kevin, e você que está aí, não se esqueça, na próxima semana, no mesmo dia, mesmo horário, nós vamos estar aqui com mais uma classe da Escola Sabatina, tratando dessa lição maravilhosa. Então não perca, dá lá o seu like, compartilhe, fale com seus amigos, compartilhe também aquilo que você aprendeu, para que mais pessoas possam ter mais afinidade com esse Deus maravilhoso. E não se esqueça e lembre sempre, 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 nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que Deus abençoe você. Até semana que vem. Um beijão, tá?